expressões, ditados, metáforas. Usamos provérbios diariamente para ilustrar nossas ideias, enriquecer nossa linguagem ou simplesmente parecer sábios. No entanto, muitos dos que estão embutidos em nossa linguagem comum estão simplesmente errados. Então vamos descobrir quais expressões idiomáticas usamos para parecer inteligentes acabam nos fazendo parecer idiotas. Sou Stu, este é o Debunked, e estamos aqui para distinguir verdades de mitos e fatos de equívocos. Suar como um porco significa transpirar tão profusamente que você se assemelha a um suíno suado e quente. Estava tão nervoso que suava muito. Pesquisas sugerem que isso pode ter evoluído de uma expressão anterior, sangrar como um porco esfaqueado. Mas a verdade é, se você suasse como um porco, estaria seco como um osso para misturar idiomas. Veja, porcos não suam. Em humanos e outros mamíferos, a transpiração e evaporação do suor transfere energia como calor. Isso dispersa o calor dos nossos corpos, diminuindo nossa temperatura corporal. Nos porcos, as poucas glândulas sudoríparas que possuem não funcionam para resfriar o animal conforme sua temperatura corporal aumenta. Então, o que os pobres suínos superaquecidos fazem? Eles se banham e refrescam em água fria para um efeito semelhante ao suor. Se a água não estiver disponível, eles se rolam na lama para se refrescarem no calor do dia. Um porco, como qualquer animal, vai tentar ficar confortável, se isso significa se sujar para ficar fresco. Então é isso que ele vai fazer, feliz como um porco em lama. Especialistas em lama também acreditam que a família de corantes de esgoto usava lama como uma espécie de protetor solar para impedir que sua pele queimasse ao sol do meio-dia e como um repelente de insetos para se protegerem de coisas como mosquitos. Também é um método para remover parasitas uma vez que eles esfregam a lama. O estereótipo do porco sujo é, na verdade, o animal tentando manter sua higiene. Mas espere, há mais. Acredite ou não, apesar da crença popular, o termo suar como um porco pode nem mesmo se referir ao animal. Em vez disso, pesquisas descobriram uma primeira atribuição ao ferro gusa, assim chamado porque o sistema de fundição se assemelhava a um grupo de leitões mamando na mãe. No final, quando o ferro gusa esfria, gotas de umidade se formam em sua superfície, indicando que os lingotes ou porcos estão frios o suficiente para serem manuseados. Suando como um porco. cego como um morcego. Mantendo o tema animal, ser cego como um morcego é frequentemente atribuído a pessoas com visão muito prejudicada. Eu sou cego como um morcego sem meus óculos. Mas de onde isso vem? De modo geral, os morcegos são noturnos e caçam no escuro. Para facilitar seus voos noturnos, a maioria dos morcegos emite sons de clique que ecoam nas superfícies, retornando aos seus ouvidos sensíveis. O sistema de ecolocalização pode ocorrer de 10 a 20 metros e permite que eles julguem distâncias e mapeiem seus arredores. Mas isso não quer dizer que sejam cegos. Em baixa luminosidade, a visão deles pode superar a nossa. Mamíferos possuem olhos com bastonetes e cones. Os cones são para a visão diurna e cor, e os bastonetes para a visão noturna. Até pouco tempo, pensava-se que os morcegos tinham apenas bastonetes para a visão noturna. Mas descobriu-se que eles também possuem cones especializados em detectar vermelhos e ultravioleta, algo fora do nosso espectro de cores. Os tons vermelhos ajudam megamorcegos frugívoros a encontrar frutas maduras e distinguir a folhagem. Já o ultravioleta, presente quando o sol está baixo, auxilia os micromorcegos em suas caçadas noturnas, crepúsculo e amanhecer. A visão ultravioleta também beneficia morcegos nectarívoros. Isso permite que eles detectem o guia de néctar que reflete ultravioleta de uma flor, sinalizando onde obter sua próxima dose de néctar. Morcegos frugívoros ou raposas voadoras dependem exclusivamente da visão para navegar. Em noites sem luz da lua suficiente, não conseguem sair do poleiro e passam fome até a noite seguinte. Mas há exceções à regra de que morcegos são noturnos. Em áreas que não possuem predadores, várias espécies de morcegos foram registradas como caçadores diurnos e são mais ativos entre as 9 da manhã e as 4 da tarde. Você poderia dizer, eu sou como? Cego como um morcego. Mas então você teria uma visão ultravioleta legal, então não vejo essa comparação funcionando. É mais escuro justamente antes do amanhecer. Isso implica que uma situação muitas vezes pode parecer pior justamente antes de melhorar. O registro mais antigo deste provérbio está em um livro do historiador Thomas Fuller.
Sempre está mais escuro justamente antes do amanhecer. A teoria usa o significado literal de amanhecer, que nos proporciona a primeira luz. Levando ao pé da letra, essa expressão afirma que a noite fica cada vez mais escura e no ponto logo antes do amanhecer vemos a menor quantidade de luz. Então, o amanhecer começa e nos proporciona a primeira luz desde o crepúsculo. Mas a confusão sobre a necessidade disso se baseia na incompreensão das pessoas sobre a posição solar no início do amanhecer. O amanhecer não começa no momento em que o Sol retorna para o seu lado do planeta. Cientificamente, é dividido assim. O amanhecer começa no início do crepúsculo astronômico, quando o centro do Sol está a 18 graus abaixo do horizonte. Antes disso, é noite, e a noite tem vários graus de escuridão. Em geral, a parte mais escura da noite é bem no meio, quando o Sol está brilhando com seus raios luminosos exatamente no lado oposto da Terra de onde você está, deixando você nas sombras. Quanto mais próximo do amanhecer, mais brilhante fica o céu. Mas então temos que levar em conta a Lua. Os níveis de iluminação podem aproximar ou distanciar o ponto mais escuro da noite do amanhecer. Nas 2 semanas após a Lua nova, o céu está mais escuro perto do amanhecer, pois a Lua não está visível. Mas alternativamente, no meio do mês lunar, a Lua não está visível após o pôr do Sol, tornando essa a parte mais escura da noite. Além disso, dependendo da época do ano, você pode considerar a luz zodiacal. Esse fenômeno ocorre antes do amanhecer e forma um cone de luz, a partir de partículas de poeira interplanetária que refletem a luz solar. É também conhecido como o falso amanhecer. Uma coisa que é constante é que a noite está fria pouco antes do nascer do Sol. Isso ocorre porque a superfície na sua parte do planeta terá ficado sem o calor do Sol pelo maior tempo possível antes do Sol surgir no horizonte e começar a aquecer novamente a sua parte da Terra. Falando em aquecer as coisas, um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Essa frase indica que quando algo incomum ocorre, é improvável que se repita com a mesma pessoa ou local. Dizem que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Vamos começar com o que realmente é. Um raio é o resultado de um desequilíbrio elétrico entre a nuvem e o solo. A faísca que ele descarrega produz até 1 bilhão de volts e pode chegar a 60 mil graus Fahrenheit ou 30 mil graus Celsius. O raio viaja a cerca de 300 mil quilômetros ou 200 mil milhas por hora, e todo o processo ocorre em apenas alguns milésimos de segundo. Como os flashes e golpes irregulares dos raios ocorrem de forma tão rápida e aleatória, parece óbvio concluir que um raio não atingiria o mesmo lugar 2 vezes. Mas a resposta simples para... Isso. Sim, faz. Se você é um prédio alto e pontiagudo como o Empire State, será atingido várias vezes por ano, principalmente porque objetos altos oferecem a menor distância para conectar o fluxo ascendente negativo ao líder de relâmpago positivo descendente. É dessa formação conjunta que tiramos a ideia de que o raio viaja para cima e para baixo. Mesmo se você for apenas um ser humano comum, pode não ser atingido no mesmo local todas as vezes, mas definitivamente pode ser atingido por um raio mais de uma vez. O recorde mundial para o maior número de raios sobrevividos por um ser humano é de Roy Sen Sullivan, um guarda florestal na Virgínia, Estados Unidos da América. Este homem foi baleado 7 vezes durante 35 anos. Ele sofreu desde perder a unha do dedão do pé até ter o cabelo incendiado 2 vezes. E queimar sua perna, estômago e peito, mas ele sobreviveu todas as vezes. Curiosamente, raios não ocorrem apenas em tempestades, mas também em outras situações, como erupções vulcânicas e incêndios florestais. Uma vez na lua azul. Se algo acontece uma vez na lua azul, acredita-se que seja uma ocorrência muito rara. A menção mais antiga de uma lua azul sendo algo improvável é de um panfleto anticlerical de 1528. Os homens da igreja são raposas astutas. Se eles dizem que a lua é azul, devemos acreditar que é verdade, admitindo a interpretação deles. Em suma, critica-se os religiosos por fazerem afirmações absurdas, como a lua ser azul, esperando que as pessoas as aceitem como verdade. Embora isso possa fundamentar a frase, o provérbio lua azul, referindo-se a um evento raro, provavelmente vem de um livro publicado em 1821. Como estão Harry e Ben? Não te vejo desde a última lua azul.
Então, o que é uma lua azul? Bem, é hora de ficarmos astronômicos novamente, porque existem duas definições científicas oficiais e nenhuma delas tem a ver com a lua ser da cor azul. Veja, para a lua completar todas as suas fases leva 29 dias e meio, então temos 12 ciclos completos a cada 354 dias, o que significa que os meses lunares e os meses do calendário não se alinham exatamente ao longo de um ano. As 12 luas cheias anuais nesses ciclos têm nomes especiais. E a lua azul é um erro de arredondamento criado pelos calendários que não se alinham perfeitamente. Isso significa que em alguns anos temos uma 13ª lua cheia, que é conhecida como a proverbial lua azul. Estritamente falando, é a terceira lua em uma estação astronômica que tem 4 luas, em vez das 3 normais. Mas eles são realmente tão raros? Bem, depende da sua definição de raro, eu acho, mas em termos astronômicos, eles são relativamente comuns, aparecendo a cada 2 anos e meio, mais ou menos. Contudo, em 2018 ocorreram 2 luas azuis no mesmo ano, com apenas 2 meses de intervalo. Como isso é possível? Essas luas ocorreram sob a definição astronômica mais recente, significando que a segunda lua em qualquer mês do calendário é uma lua azul. E isso ocorre para cerca de 3% de todas as luas cheias. Essa definição pode ser rastreada até uma má interpretação da definição correta em 1946 e tem sido amplamente repetida desde então, chegando a entrar no jogo Trivial Pursuit em certo momento. Graças à sua popularidade, essa definição é agora amplamente considerada aceitável para uma lua azul. Então, em resumo, nenhum dos dois é particularmente comum nem especialmente raro. Se você realmente quer comparar algo a um evento lunar verdadeiramente raro, você deveria dizer que ocorre uma vez, em uma superlua azul de sangue, em média, a cada 2.380 luas, o que dá aproximadamente uma vez a cada 265 anos. Onde há fumaça, há fogo. Se alguém suspeita que algo está acontecendo, ou há um indício de evidência de que algo está acontecendo, então provavelmente está acontecendo, ou, no nível mais básico, há um elemento de verdade em todo boato. Muitas pessoas afirmam que o chefe de polícia aceitou suborno e que as evidências apontam para isso. Isso supostamente remonta a pelo menos 1546. Não há... O provérbio "não há fogo sem alguma fumaça na superfície" parece cientificamente correto. Já vimos isso ao esfregar gravetos juntos, aquecendo-os com fricção, produzindo fumaça antes do fogo pegar. Não há fogo sem fumaça, exceto que isso, obviamente, não é verdade. Quem já usou um fogão a gás sabe que não acaba com uma carga de fumaça a cada refeição. Então, o que está acontecendo? Quando o combustível é queimado na presença de oxigênio, ocorre uma reação química chamada combustão. No entanto, quando não há oxigênio suficiente para queimar todo o combustível, acabamos com uma combustão incompleta. Algumas partículas não são completamente queimadas, e são elas que compõem a fumaça. No exemplo do fogão a gás, não há fumaça porque o combustível é totalmente queimado em uma combustão completa. Então, é claro, podemos ter fogo sem fumaça. Olhando para a versão mais recente deste provérbio, podemos ter fumaça sem fogo? Bem, sim, já vimos isso. Na técnica de bushcraft, a fumaça aparece e o fogo não se acende até que mais oxigênio seja adicionado à mistura. Quando um material é exposto a altas temperaturas com oxigênio insuficiente para a combustão, pode ocorrer uma reação química chamada pirólise. Um exemplo mais comum disso é quando você queima comida usando um fogão elétrico. O fogão não usou chama, mas você ainda pode pirolizar sua pizza, que soltará fumaça sem pegar fogo. Portanto, fogo ou fumaça podem estar presentes independentemente um do outro, o que significa que esse provérbio não funciona em nenhum sentido. Você